trevas. Às vezes, não existe outra coisa que consiga descrever o fundo da alma da humanidade. Não é o escuro da noite, que recebe a luz das estrelas e da lua como acalento. É a mais total falta de luz, a maior perversão possível. E a única coisa que ilumina essa escuridão é o fogo abissal do mais puro mal que já habitou as mentes, os costumes e a religião de diversas nações. Eu sou Nyx, a deusa da noite. E hoje, irei falar de um passado enterrado no tempo, sobre práticas há muito tidas como esquecidas, que macularam a sociedade antiga com cinzas de incontáveis pequenos. Hoje, falaremos sobre Moloch, o devorador de inocentes. Nas profundezas do tempo, sob o véu de antigas civilizações, ergueu-se um deus sombrio, alimentado pelo fogo e pela carne. Seu nome é um sussurro de horror que atravessa os séculos. Moloch, um nome que evoca dor, sacrifício e os abismos mais profundos da crueldade humana. Hoje, falaremos sobre este deus amaldiçoado, suas origens entre os antigos cananeus, sua perseguição pelos hebreus e como as sombras de seu culto ainda ecoam no mundo moderno. Os cananeus, um povo que floresceu nas terras que hoje chamamos de Levante, compreendendo Israel, Palestina, Líbano e partes da Síria e Jordânia, eram uma civilização antiga, filhos do mar e da terra. Agricultores habilidosos e comerciantes astutos, seus portos e cidades muradas pulsavam com vida. Porém, suas crenças eram tão férteis quanto o solo que cultivavam. Uma tapeçaria de deuses poderosos, como El, Baal, Asherá e Moloch. Para eles, o divino estava intrinsecamente ligado à sobrevivência. Seus deuses controlavam as colheitas, as chuvas e a guerra. Moloch, ou Molech, era associado ao fogo e à devastação, talvez um reflexo dos tempos brutais em que viviam. Porém, este não era um deus de compaixão. Ele exigia oferendas terríveis, como sacrifícios humanos, em troca de prosperidade e proteção. Mas quem eram os cananeus? Eles não surgiram do nada. Sua cultura tem raízes na Era do Bronze, conectada a povos semíticos ocidentais que habitavam a região há milênios. Seus mitos e rituais ecoavam os de civilizações vizinhas. Mas, em Moloch, encontramos algo único, um reflexo das forças mais destrutivas da natureza e do homem. Moloch não era apenas um deus. Ele era um símbolo de poder e medo. Seus seguidores acreditavam que somente os maiores sacrifícios poderiam aplacá-lo. E assim, na escuridão das noites iluminadas por chamas, crianças eram oferecidas em altares incandescentes. Os textos bíblicos descrevem o horror desses rituais. No vale de Hinom, conhecido como Jena, crianças eram jogadas ao fogo, enquanto os tambores soavam para abafar os gritos. Em Levítico, os hebreus são advertidos: não darás nenhum dos teus filhos para dedicá-lo a Moloch, para que não profanes o nome do teu Deus. Para os israelitas, essa prática era uma abominação, um sinal de completa corrupção moral e espiritual. Mas seria Moloch um deus real, adorado com um nome específico, ou um símbolo que os hebreus usaram para denunciar práticas cananeias? Alguns estudiosos acreditam que Moloch poderia ser um termo genérico, derivado de Melekah, que significa sacrifício em línguas semíticas. Outros afirmam que Moloch representava um aspecto sombrio de Baal, o deus da tempestade. O que sabemos com certeza é que para os hebreus ele representava tudo o que eles rejeitavam: idolatria, crueldade e desumanidade. A batalha contra Moloch
não foi apenas uma questão espiritual, foi também uma guerra cultural. Os hebreus, guiados por seus profetas e reis, como Josias, declararam guerra às práticas associadas a ele. Josias, em sua reforma religiosa, destruiu altares e santuários, incluindo aqueles no Vale de Inom, tentando remover a influência de Moloque no culto israelita. Os profetas, como Jeremias, lamentaram as práticas terríveis de seus contemporâneos. Edificaram os altos de Tofete, no Vale de Rinom, para queimarem seus filhos e filhas no fogo, algo que eu nunca ordenei, nem me passou pela mente. Para os hebreus, o culto a Moloque era mais do que um ato de idolatria. Era a personificação do mal. E assim, o culto a Moloque foi banido, seus altares destruídos, e sua sombra pareceu desaparecer nas brumas do tempo. Mas será que realmente desapareceu? Há quem diga que Moloque nunca deixou de existir. Ao longo da história, o símbolo de Moloque foi invocado como sinônimo de destruição e ganância. Na modernidade, ele ressurge em teorias conspiratórias, associado a elites que supostamente realizam rituais ocultos em sua adoração, para que ele continue abençoando-os com riquezas e proteção. Moloque também se tornou um arquétipo, representando o sacrifício de valores humanos em troca de poder e progresso. Em obras literárias, como Howl, de Allen Ginsberg, Moloque é descrito como o deus das máquinas, que consome a alma humana em nome do progresso. Mesmo em nossa era tecnológica, Moloque ainda é um símbolo sombrio, um lembrete do preço que pagamos quando cedemos à ganância e à destruição. Mas ele não é apenas um eco do passado ou uma metáfora moderna. Ele é um reflexo das escolhas humanas, de nossa capacidade de sacrificar o que há de mais precioso por promessas vazias de poder. Ele nos lembra que as trevas não estão nos deuses que criamos, mas em nós mesmos. Moloque, o deus das sombras, pode ter desaparecido das fogueiras, mas seu espírito permanece nas decisões que fazemos e nas consequências que escolhemos ignorar. Que seu nome seja um lembrete, não para adoração, mas para manter a constante vigilância. Pois o mal tem uma fome insaciável, e os pequenos são seu prato predileto. Portanto, é obrigação de todos protegê-los a todo custo. E Nyx, a deusa da noite, está de olho. Vamos à carta de mistérios de hoje. Na mitologia babilônica, em seu mito da criação, o universo começa com as águas primordiais, Apsu a personificação das águas doces, como rios e fontes. Tiamat, a personificação das águas salgadas, como os mares e oceanos. Qual deus é conhecido por derrotar Tiamat e se tornar a divindade suprema? Enlil, Marduk, Nabu, Shamash, Anu. Se você respondeu Marduk, parabéns. Ele é realmente o deus que derrotou Tiamat e se tornou a divindade mais importante na mitologia babilônica. Quero dar as boas-vindas ao novo sacerdote de Nyx, o Miguel Castro. Seja muito bem-vindo. Considere assinar o canal e tenha acesso a vantagens exclusivas, como ao nosso servidor no Discord, vídeos novos com antecedência e muito mais. Continue explorando. Aqui tem um vídeo que trata da visão do gnosticismo sobre o pecado original e outro sobre Lúcifer. Fiquem bem, sob o véu da noite.